Vamos iniciar nossa gravação aqui, meus irmãos. Começando aqui nossa gravação, nossa 11ª aula. Glória a Deus, nossa última aula de escatologia. Bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou feliz, viu? Eu estou feliz. E para a gente começar a última aula, eu quero ler o último capítulo de Apocalipse, porque hoje a gente vai tratar sobre vários assuntos e hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Nessa aula eu vou dar a pauta dessa última aula vai ser um breve resumo das principais linhas escatológicas ou correntes escatológicas. A gente vai passear um pouco no livro do Pastor Ribeiro, vamos falar um pouco sobre a escatologia contemporânea, vamos também tratar de alguns assuntos muito relevantes com relação ao livro do Gruden. Quero falar um pouco também sobre essa questão do fim do Apocalipse e também do julgamento de Deus, tratar um pouco sobre o inferno e, é óbvio, né? Quero concluir falando também sobre essa vida eterna, falando um pouco sobre a natureza do reino. Então essa é a pauta da aula de hoje e, é claro, como eu já tinha avisado para vocês, estaremos tirando as dúvidas. É claro que não vai dar tempo de esclarecer muita coisa, né? Porque as dúvidas sobre o Apocalipse são imensas. Mas naquilo que a gente puder contribuir, né? Então, quero ler com vocês aqui Apocalipse 22, do versículo de número 7 em diante. Do 7 em diante. Vamos fazer diferente hoje? Cada um lê um versículo, tudo bem? Então vamos ler aqui sentido horário. Eu, Felipe, Pastor Johnny e o Gil, tá bom? Eu vou ler o versículo de número 7, Felipe 8, Johnny 9, o Gil 10 e assim sucessivamente. Tá bom, meus irmãos? Combinado. Combinado? Ok. Perdão, pastor, qual é o capítulo 22, né? 22, a partir do Eu leio o versículo versículo 7. 8? Você vai ler o versículo 8. Ok. Então vamos lá. Eis que veio em breve. Feliz ou bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha.
e quem quiser beba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. 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 Que texto, que esplêndido. E aqui a gente vê, inclusive, que o próprio apóstolo João, mais uma vez, pela segunda vez, ele, diante do anjo, se prostra para adorá-lo. E o anjo o repreende, dizendo: adore a Deus. Possivelmente, ele teve aqui um momento de fraqueza, ou quem sabe foi aquele momento de confusão, de ver o esplendor do anjo confundindo com Jesus, porque nós sabemos que ele não era idólatra e não era do feitio de João fazer isso. Mas ele faz isso duas vezes durante esse período em que está tendo a revelação. Lá em 19:10 e agora. Mas percebam que coisa fantástica, né, meus irmãos? Até mesmo um anjo da parte de Deus, quando ele está sendo adorado, ele é um ministro de Deus. Ele não aceita adoração. Se um anjo aceita adoração, é porque ele não é anjo, é demônio. Interessante, né? Porque o anjo diz: não faça isso, adore a Deus. E aqui eu ouso dizer, até mesmo como um presente que me veio ao coração agora, um presente de Deus. Nós, como ministros, muitas vezes podemos ser confundidos por parte daqueles que nos escutam como um mensageiro de Deus, no sentido de recebermos uma adoração que não é digna a nós. Quando uma pessoa, por exemplo, ela é curada, quando Deus nos usa como um instrumento de levar a pessoa a uma resposta da dor que a pessoa passa, da aflição. E eu ouso dizer que o mesmo princípio é o mesmo. No momento que nós recebemos um louvor, uma expressão de gratidão mais elevada do que nós merecemos, qualquer ministro sagrado diz: não, meu irmão, adore a Deus. Só Ele é digno de adoração. Por quê? Porque o Espírito Santo que testifica dentro de nós não aceita nosso espírito que sejamos considerados além da medida. Porque se alguém deseja se gloriar, que se glorie no Senhor. Mas o falso profeta não. O profeta diz: sim, eu vou orar por você. Sim, Deus me usou. O falso profeta vai ser um vaso de desonra na mesma semelhança de um demônio. Por quê? Porque ele vai querer ser adorado, vai querer ser prestigiado sob medida. Guardem isso, irmãos. Uma coisa é a honra que damos a alguém e outra coisa é a adoração. Quando uma pessoa nos dá uma palavra, numa medida, eu diria, mais do que mereçamos, nós não podemos aceitar. Porque senão a gente acaba criando uma codependência da pessoa para conosco. E nós não podemos aceitar isso. Até porque somos ministros do Evangelho. Nós não somos o Evangelho. Nós somos servos de Deus. Nós não somos Deus. Nós somos instrumentos do Altíssimo, mas é Ele que opera. Então, se alegrar em ser instrumento de Deus, nenhum problema. Sim, vai descer de ser instrumento, todo problema. Isso me faz lembrar o espírito do anticristo, ele vai ser adorado. E os falsos profetas amam ser adorados. E aqui, meus irmãos, a gente tem que viver tomando muito cuidado. Talvez você diga: mas pastor, quem é que vai adorar o pastor? É óbvio que numa igreja saudável a gente não vai criar esse ambiente.
mas a gente também tem que se blindar o nosso coração dessa pseudo-adoração, dessa pseudo-vaidade, porque isso também ensoberbece. Podem ver que todos os falsos profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento se corromperam por causa dos louvores indevidos. Isso me faz lembrar Herodes, que depois de dar um discurso tão bonito, as pessoas diziam que ele falava e ele era a própria boca de Deus. A palavra de Deus lá em Atos fala que veio uma praga do Senhor e ele morreu e foi comido por vermes. Como foi aquilo, eu não sei, mas eu vejo que aquela descrição que está registrada em Atos dos Apóstolos é uma descrição hollywoodiana, para não dizer apocalíptica. Alguém que está falando, fazendo um discurso imponente e de repente as pessoas começam a ovacionar e ele fala como a voz de Deus e de repente ele é morto e nesse interim, morto, cheio de vermes e uma coisa apocalíptica, dando uma ideia de juízo temerário naquela hora. Que a gente seja guardado para que a gente jamais roube aquilo que não nos pertence. Tá bom, meus irmãos? Esse é um texto maravilhoso, texto bendito. Eu queria destacar aqui o versículo de número 17, que diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Como eu amo esse texto, porque o cristão que tem o Espírito Santo, ele está dizendo, Maranata, o tempo todo. Ora vem, Senhor Jesus, porque o Espírito Santo ecoa essas palavras o tempo todo. Venha, Senhor, reine nessa terra, venha buscar o teu povo. E um servo de Deus que tem o Espírito Santo não diz outra coisa senão vem. Pode ver que a voz da noiva é vem, noivo, vem, noivo, vem, noivo. Não é vem tesouros do noivo, nem vem sucesso do noivo, triunfo do noivo, mas é vem o noivo, que quem tem o noivo tem tudo. Tá bom, meus irmãos? Então é isso aí. Bom, fazendo uma breve recapitulação de tudo que aprendemos aqui, meus irmãos, de todas as principais linhas, né? Quero dizer para vocês que nós temos as linhas que vão ensinar sobre que o milênio, de fato, ele é uma figura de linguagem, que ele não é literal, que ele é um período. Vamos ter também a linha teológica que vai dizer que já estamos no milênio e que ele é uma linguagem espiritual. Temos a linha teológica que diz que um dado momento esse milênio começa na história da igreja, logo depois da volta de Jesus. Temos as teorias também dos arrebatamentos, como vocês bem aprenderam. Durante o período da tribulação, a igreja é arrebatada logo no início da tribulação. O anticristo aparece, a igreja já não estará mais aqui, mas a igreja foi elevada aos céus, está nas bodas do Cordeiro, e aí vem os 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, e depois Jesus vem com a igreja julgar as nações. Temos a linha também que diz que depois do início da tribulação, Jesus vem no meio da tribulação, ele vem buscar o seu povo, ele busca o seu povo apenas, e depois no final da tribulação, ele vem com o seu povo julgar as nações. E temos a linha que fala que começa a tribulação, tem os 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação, e Jesus vem e nesse desfecho final, arrebata o seu povo, julga as nações, e aí começa o milênio. E essa é uma pequena síntese de tudo que a gente aprendeu. São linhas, são teorias que se mesclam juntamente com os dispensacionalistas, juntamente com os aliancistas, juntamente com tantas figuras e pinturas e molduras que foram criadas ao longo dos séculos. Então, essa é uma breve síntese do que aprendemos. É claro que nesse cenário
nesse cenário temos a pessoa do anticristo, a pessoa do falso profeta ou a besta, temos manifestações de espíritos malignos sendo soltos no período da tribulação, temos a última semana de Daniel, temos essa questão do arrebatamento, ou sendo um único arrebatamento, ou dois arrebatamentos, um para a igreja e outro com a igreja. Temos a questão da ressurreição dos mortos, temos a questão do juízo eterno, temos a batalha do Armagedon, temos a batalha de Gog e Magog, temos a questão da Nova Jerusalém que virá dos céus, se será literal ou se ela é já o início da eternidade. Ou seja, aprendemos, eu diria, bastante coisa, tivemos muita leitura, mas o que eu gostaria de dizer aqui na conclusão desse resumo é: deixem o texto bíblico falar. Todas as vezes que vocês tiverem dúvida sobre algum tema, algum ponto, não tenham vergonha de dizer: olha, eu não sei, ou senão, eu acho que é assim, eu deduzo que seja assado. Não tenha medo disso. Tenha medo, sim, de afirmar coisas que a Bíblia não afirma, de dizer coisas que a Bíblia não diz. Porque, irmãos, deduzir algo, especular, não é problema, não é pecado. O pecado está enquanto nós dizemos o que a Bíblia não diz e afirmamos o que o texto sagrado não afirma. Isso sim é um grande problema, isso sim é um grande pecado. E é dessas coisas que nós, como ministros do Evangelho, precisamos fugir. Domingo agora eu acabei de pregar uma mensagem, uma terceira mensagem sobre Ana. Eu venho pregando sobre Eucanas, sobre Ana e sobre Samuel. E nessa minha última mensagem eu especulei bastante coisas. E eu falei, gente, nós podemos deduzir. Não há problema de deduzir alguma coisa. E não há problema de você especular naquilo que a Bíblia não fala, desde que você não diga que Deus está te revelando. Porque no momento que você diz, Deus está me revelando que foi assim, a sua palavra se iguala à revelação sagrada. Logo, se nós estivermos acrescentando algo que Deus não acrescentou, a gente acabou de ler aqui nos últimos versículos. Olha que perigo. E se a gente estiver tirando o que Deus colocou, olha que perigo. Então, acrescentar na revelação é um pecado, tirar da revelação é um pecado. Conservar a revelação é um princípio de glória, de santidade, de consagração. Então, deduzir algo, especular, achar, ter a sua teoria, ter a sua linha, sua corrente teológica, escatológica, nenhum problema. Afirmar onde Deus não afirmou, todo problema. Retirar de onde Deus colocou, todo problema. Por isso que eu concluo dizendo, valorize o texto sagrado. Deixe o texto sagrado dizer por si só. Deus é muito mais sábio do que qualquer homem. A sabedoria de Deus, ela é incomparável. Não há ninguém que se compare a ele. O poder dele é incalculável. A grandeza dele é infinita. Se ele quis revelar algo da parte dele, algo espiritual, com palavras simples, com hebraísmos, com comparações, com analogias, com metáforas, mas foi assim que ele quis, é porque ele é sábio, ele é o Senhor da história, ele tem um propósito. E a gente tem que dar a mão à palmatória, admitindo que ele é mais sábio e que o Espírito Santo de Deus é Deus com ele e é aquele que revela essas coisas para nós. E a gente tem que se ter como satisfeito dessa revelação. Agora, é claro que isso é um critério de fé, isso é um critério de quem conserva as Escrituras como a verdade de Deus. Quem não conserva dessa forma, vai acrescentar e vai tirar. Eu acho que essa pessoa está fadada a um castigo ou está fadada à ausência de bênçãos, se for para o céu, porque está alterando a revelação. Como eu disse, Deus é mais sábio do que qualquer outro homem. Ele poderia ter dado um livro em um HD, ele poderia já ter criado um case como um filme digital, que alguém digitasse ou clicasse e aparecesse um telão. Deus é mais sábio do que qualquer homem e ele quis se revelar conosco por meio de um livro escrito, por meio de profetas e apóstolos e por meio das mensagens escritas. Então,
eu quero acreditar que ele não erra, ele nunca errou, e que quando nós conservamos aquilo que ele mandou conservar, a gente está vivenciando um pedaço da eternidade, porque ele diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que eu quero dizer com isso? Quando conservamos a palavra de Deus, nós estamos conservando o que é eterno, o que é infalível, o que é inerrante, o que é absoluto. Eu acredito assim. Tá bom, meus irmãos? Tem essa síntese? Bom, vamos lá. Querem fazer alguma pergunta sobre alguma coisa do que a gente aprendeu? Sobre alguma coisa que mais te marcou? Para a gente ir para a nossa pauta de hoje? Pastor, só me refresca a memória a respeito dos dispensacionalistas. É aquele lance do quadro, né? Sim. É das eras, né? Sim, eu vou até botar aqui para você. Tal período foi assim, tal período foi assado. Em relação às dispensações de Deus, né? Isso, eu não lembro a diferença desses para os aliancistas. Tá. No livro do Gruden, ele vai trabalhar um pouco sobre esses detalhes com mais clareza. Tá, né? vou reler de novo, porque foi o primeiro livro que eu li. Sim, sim. Mas, a grosso modo, Felipe, os dispensacionalistas, eles trabalham, como o nome já diz, por dispensações, ou por eras, né? Eu vou até pôr aquele quadro lá, aquele quadro que nós trabalhamos bastante aqui. Deixa eu compartilhar para vocês. Deixa eu só abri-lo. Vamos lá. Aqui. Tá vendo o quadro? Estão vendo? Eu não consigo ouvir vocês agora. Sim. Tá ok. Então, o dispensacionalista é isso, ele trabalha por eras, dispensações, ó. Deixa eu até abrir aqui, ó. Era a eternidade, vem a terra original, terra caótica, a terra estruturada, ou seja, o período que chamamos período da inocência. Depois vem a queda, consciência, governo humano, era patriarcal. E cada período é uma dispensação. Aí vem o Velho Testamento, vem a lei, profetas, e aí vem Jesus, que inaugura a Era da Graça. Aí abre os parênteses, né, ó, Jesus é elevado aos céus, vem o Espírito Santo e começa então a dispensação da igreja. Pode ver, tudo dispensação. Qual é a diferença do aliancismo para os dispensacionalistas? É que são linhas diferentes. O aliancismo vai trabalhar dentro das alianças. É a aliança com Adão e Eva, depois vem a aliança com Noé, depois vem a aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com os profetas, a nova aliança com Jesus. Então, o que muda são terminologias e algumas ideias. Tem hora que elas se mesclam. Ficou claro. Ficou claro. Ficou, né? Agora eu me lembrei. O dispensacionalismo vai trabalhar em eras da história, né? Então, são períodos da história enquanto o aliancista vai trabalhar nas alianças com Deus com determinados personagens das Escrituras, né? Isso. E dentro dessas duas linhas, claro que os dispensacionalistas, eles também trabalham com aliança. Sim. Mas é natural que eles tenham uma abordagem focada em eras. Por exemplo, quer ver uma leitura dispensacionalista? Essa leitura aqui. Essa leitura, por exemplo, aqui, ó. Lembra que quando nós temos as 7 igrejas, uma das interpretações é que cada igreja representa uma época, ou seja, uma dispensação. Da ressurreição até o fim, né? Até os dias atuais, né? Exatamente. Olha que interessante também. Quando Jesus vem e busca o seu povo e arrebata a igreja, que começa a tribulação, aí começa a dispensação da tribulação. E olha que interessante. Então, segundo os dispensacionalistas, eles vão trabalhando por essa questão de eras e eles vão cortando
dando cortes cronologicamente, na história. Tem um lado legal, irmãos? Tem, claro que tem. Porque você enxerga coisas que você não enxergava. Mas tem coisas perigosas? Tem. Por quê? Porque você começa a pôr coisas que de repente o texto não põe. Vou dar um exemplo. Vai encaixotando a história. Né? Exatamente, aí onde entra o quadro pintado, entendeu? A moldura, né? Olha só que interessante. Na era da igreja, que é esse período que começa com o arrebatamento da igreja, até a volta de Jesus, Jesus aqui está na dispensação dos gentios. Então, esse período é o período em que é a dispensação dos gentios, ou era dos gentios, como é chamado no Novo Testamento. No entanto, quando a igreja é arrebatada, fecha-se a época dos gentios e volta. Olha aqui Israel de novo, aqui, tá vendo o nome? Dá para ler? Israel? Onde está meu mouse? Dá? Sim. Dá, né? Dá. E aí começa o quê? O tratamento de novo com Israel. Você vê, você fraciona. Até aqui foi com os gentios, daqui para cá volta com Israel. Aí eu pergunto para vocês. Quando Jesus estava aqui iniciando o seu ministério, porque a igreja começa com Jesus, vai ter uma discussão em teologia, depois vocês vão aprender, irmãos, em eclesiologia, quem é que funda a igreja? Se é Jesus ou se são os apóstolos? O que vocês acham? Já vamos fazer esse debate agora aqui. Quem que vocês acham que inaugura a igreja? Jesus ou os apóstolos? Eu acho que foi Jesus, pastor. Você acha ou tem certeza, Gil? Pastor Johnny? Não. Eu tenho certeza. Fala, pastor Johnny. Eu creio que Jesus. Eu creio que Jesus. Já falou com mais certeza, né? Então, mas você sabe que na teologia, em eclesiologia, há uma discussão. Porque Jesus disse para Pedro, Pedro, eu vou te dar, em outras palavras, eu vou te dar chaves do reino. Então, se vai dar é porque ainda não está. Está entendendo? Agora, assim, resumindo aqui para vocês, sem entrar no mérito, eu vou até deixar para responder em eclesiologia, tá bom? Mas seja o que for, só para vocês terem uma ideia, olha que interessante. Pedro é aquele que abre a porta da igreja entre os homens. Em Pentecostes e com Cornélio, para o judeu e para o gentil, certo? Eu não respondi quem inaugura, tá, irmãos? Estão curiosos ou não? Eu estou curioso agora da sua resposta. Não, então vou dizer. Eu acredito que quem inaugura é Jesus, é óbvio. Porque ele mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, quando ele já vem fazer essa obra, pode ver que é a nova aliança. Ele inaugura o ministério dele, ele separa 12 homens. Ele prepara esses 12 homens. Ali já é a nova aliança que está sendo iniciada. É o Messias entre os homens, é o Messias no poder do Espírito Santo, é o reino de Deus. Pode ver que, lembra, Jesus é aquele que anunciou o reino, difundiu o reino. Então, na minha opinião, para mim, né, Jesus é quem inaugura a igreja. Só que ele é Deus e ele é homem. Então, ele inaugura como Deus e inaugura como homem. Pedro reinaugura como homem. Pedro reinaugura, sendo agora o líder terreno, o líder de carne e osso, o líder pecador. Jesus abre as portas do reino com a igreja, inaugurando a igreja, mas ele é perfeito, ele é santo, 100% Deus, 100% homem. E ele dá essa chave do reino a um líder, que é Pedro. E Pedro, agora, que é igual a nós, claro que um homem consagrado, ele, então, eu diria que ele pega aquela igreja recém-inaugurada e agora ele é o primeiro porta-voz diante dos judeus e depois dos gentios. E podem ver que quando ele fala, o Espírito Santo vem sobre todos. E depois, quando ele vai a Cornélio, o Espírito Santo vai a Cornélio, dando que essa ideia da autenticidade, da continuidade do que Jesus começou a fazer, Pedro agora continuou fazendo. Olha que interessante. Lembra quando Jesus ressuscita? Não sei se vocês já pararam para pensar.
Numa das aparições, ele não sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos? Lembra? Sim. Ele sopra o Espírito sobre os apóstolos. Ele diz, recebam o meu Espírito. Em tese, eles já estavam recebendo. Mas no dia de Pentecoste foi o momento em que a igreja foi banhada com aquela plenitude. E pode ver que logo depois que foi banhado com aquela plenitude, não somente os apóstolos, mas a igreja, houve uma manifestação sobrenatural e Pedro vai logo na sequência e começa a pregar e multidões se convertem. Podem ver que é a mesma obra que Jesus estava fazendo. Jesus ressurreto envia o Espírito Santo sobre os apóstolos. Poucos dias depois, o Espírito Santo vem de forma copiosa sobre os apóstolos e sobre a igreja. Nesse poder extraordinário, agora vêm os apóstolos e pregam aos judeus, e muitos se convertem. Pouco tempo depois, Pedro vai a um gentio, que é Cornélio, e prega aos gentios. Depois ele vai para Samaria, e aí continua fazendo essa obra. Então, na realidade, Jesus é quem inaugura. E Pedro reinaugura, ou se não, Pedro inaugura na liderança humana, de homens falhos, de homens pecadores como nós. E podem ver que o que nós fazemos hoje, nós fazemos na semelhança de Pedro. Damos continuidade ao ministério de Pedro. Até a gente, quando pensa em Paulo, a gente pensa que Paulo foi o apóstolo aos gentios. Sim, ele foi, mas depois de Pedro. Pedro que abre as portas. Olha que interessante, por que eu estou falando tudo isso? Aqui no mapa. Quando nós temos essa ideia dispensacionalista, não fecha, né? Porque aqui na igreja primitiva, que foi até o ano 100, depois vai até o ano 300, era a igreja sendo composta de judeus e gentios. Não havia essa separação de judeus e gentios. Concorda comigo? Não é verdade? Era um conglomerado de judeu, muito judeu e gentil, tudo junto, não tinha separação. Mas aí o que acontece? Ao longo dos séculos, se predominou, principalmente depois do terceiro século, o quê? Que a igreja, a sua grande maioria de cristãos eram de gentios e não de judeus. Depois, quando Constantino cria Constantinopla, que é hoje onde a região lá da Rússia, aquela região toda, e ali vira o Império Bizantino, inclusive, podem ver que aquilo tudo foi uma sede do catolicismo, do cristianismo grego, onde se predominava o catolicismo e, querendo ou não, a grande maioria eram gentios, não eram judeus. Logo, não, quando a gente pega aqui esse corte, então tem algum erro, né? Porque não houve essa ruptura com os judeus. Os judeus sempre continuou ao longo da história. E por que agora, nos finais dos tempos, vai ter uma ruptura? A igreja é retirada e Deus volta a tratar só com Israel. É isso que eu particularmente não acredito. O que eu acredito? Eu, Raimundo, eu acredito que Deus vai converter muitos judeus, de novo. Vamos ter um avivamento entre os judeus, um avivamento poderoso, muitos cristãos convertidos. Pastor, por que o senhor afirma isso? Porque os 144 mil serão judeus, gente. Que tipo de judeu? Judeu messiânico. Como assim, pastor? O que é um judeu messiânico? Hoje em dia, quem é o judeu messiânico? O judeu messiânico não é da religião messiânica, tá? A religião messiânica é uma seita. Os messiânicos são uma seita mística, que buscam as energias, tem os seus credos, tem nada a ver com o judeu. São chamados messiânicos. Judeu messiânico é judeu que crê no Messias. O que eu acredito? O que o pastor Rai acredita? Eu acredito que quanto mais perto do fim, mais judeus se convertem, mais judeus se convertem, mais judeus se convertem. Vai chegar uma quantidade enorme de judeus convertidos. Mas vai também ter o grupo dos que não são convertidos, que vão estar esperando o Messias. E ele vai vir para eles, não para nós. E no grande avivamento, quando Deus levanta as duas testemunhas, Deus vai pegar esse contingente de judeus, que são 12 mil de cada tribo, jovens, possivelmente, ou adultos virgens, e vai ungí-los no mundo.
eles serão judeus convertidos. Ou seja, na minha concepção, pastor, isso tudo pode demorar quanto tempo? Não sei, meus irmãos. Pode demorar 50 anos, 100 anos, 200 anos. Pode ser amanhã. Não sei. Entendeu? A visão pré-milenista histórica pensa igual, exatamente igual, né? Eles não acreditam nessa distinção entre igreja e o povo de Israel. Mas deixa eu aproveitar a tua fala, pastor, até para não me perder aqui. Quando o senhor diz sobre Deus levantar até no 144.000 as 12 tribos, isso é literal, no teu ponto de vista, são as 12 tribos sendo reencontradas e a partir delas Deus, obviamente, os converte e de modo a levar o evangelho para as pessoas. Seria mais ou menos isso? Sim, eu particularmente acredito nisso, pastor Johnny, porque para mim a melhor leitura bíblica na minha hermenêutica é a leitura literal. Quando nós lemos sobre os 144.000, a ideia é uma ideia mais literal do que metafórica. É mais literal do que uma analogia, do que uma figura de linguagem. E eu acredito que, assim como Deus nunca se esqueceu do judeu, o judeu sempre foi um povo muito especial para Deus, mas não é por isso que ele tem privilégios. Um judeu, quando ele realmente se converte, é algo inexplicável. Pensem assim, minha opinião, tá? Hoje, o que nos une ao cristianismo de forma especial é a conversão. É a conversão. Porque nós temos uma identificação tão grande com a história judaica, com Israel, por causa da conversão. No momento que nós nos convertemos, o povo de Israel, ou seja, a descendência de Abraão, começa a ter um significado tão grande para nós. Por quê? Porque o cristianismo ele foi fundamentado em cima de que doutrina? Ele foi fundamentado em cima do judaísmo. Então, o cristianismo ele está sob o fundamento do judaísmo, ou seja, de todo o Antigo Testamento. E aqui, quando eu falo judaísmo, eu não estou falando tradições judaicas. Eu estou falando o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento ele é construído sobre os alicerces do Velho. Como dizia Agostinho de Hipona, o Antigo Testamento é o botão da rosa e o Novo Testamento é o desabrochar dessa rosa. Podem ver que, para nós, quando nós começamos a estudar os profetas, Israel, a geografia de Israel, há uma paixão. Por quê? Porque Jesus era judeu. Os apóstolos eram judeus. Por causa dos judeus, o evangelho chegou nas outras nações e as igrejas foram essas agências do reino que chegaram até nós. Então, a história do Velho Testamento, o povo judeu nunca deixou de ser relevante. Logo, quando um judeu realmente se converte ao cristianismo, há uma identificação poderosa. Que eu acredito que nesse grande desfecho dos finais dos tempos, assim como um povo pagão e ímpio se converte, eu quero acreditar que muitos judeus se converterão. E nesse contingente de conversões em massa, de um retorno ao cristianismo bíblico e eu diria uma fé apostólica, não um resgate judaizante, viu, irmãos? Do culto ao templo, tabernáculo, não é isso. Podem ver que, na minha opinião, isso é um engano do diabo. E nas aulas passadas, nos módulos passados, eu já mencionei muito isso para vocês. Hoje, muitos cristãos querem voltar a se tornar judeus, não é porque os judeus passam a ser estimados, é porque os judeus são ricos. E em prol da riqueza, há uma inclinação à tradição judaica. Mas durante a história da humanidade, nesses 2000 anos de história, os judeus tiveram períodos horrorosos também, em que eles eram perseguidos, massacrados, e a prosperidade entre os judeus não era tão bem vista. Pelo contrário, eles estavam fugindo aí, mundo afora. Nesse período da história em que os judeus eles estão na pior,
como por exemplo foi na Segunda Guerra Mundial, ninguém quer se tornar judeu. Não tem nenhum cristão que quer se tornar judeu, porque eles estão sendo perseguidos, estão sendo mortos no campo de concentração, e você vai querer flertar amores com o povo judeu? De forma alguma. Porque hoje o povo de Deus tem flertado amores com o judaísmo? Por causa da prosperidade, porque depois da Segunda Guerra Mundial, Israel voltou a ser nação, o povo judeu foi estabelecido num território, houve o quê? Um reencontro dessa nação, houve uma prosperidade e um reconhecimento mundial, é um dos povos mais ricos do mundo, aí há um flerte protestante unindo cristianismo com fé judaica, que não casa, pelo contrário. Pode ver que tem muita igreja cristã levando a arca, as pessoas orando para a arca. Na minha opinião, isso tudo está errado. Na minha opinião, porque Jesus poderia ter feito isso, ele não fez. Os apóstolos poderiam ter feito isso, eles não fizeram. Ou seja, eles vão na contramão. E na minha opinião, esses cristãos, quando se levantar o anticristo, eles vão ser o primeiro a ir adorar o anticristo lá no templo. Porque é tudo crente que vai atrás do quê? Do status quo, vai atrás do dinheiro e da fama. E tudo isso o anticristo vai dar de sobejo, entendeu? Quando eu falo um avivamento entre os judeus e uma conversão, é voltar ao cristianismo apostólico, como era nos dias bíblicos. Assim como os apóstolos eram judeus que iam orar lá no templo, mas não ficavam misturando as coisas, vai acontecer tudo de novo. Vão ser judeus que se convertem, são judeus, eles vão ter uma comunicação muito inteligente com o povo judeu, mas eles vão ser cristãos. Vocês não vão ver ele adorando a arca, eles fazendo coisas do Velho Testamento, sacrifício, porque eles vão entender que Jesus é o sacrifício. E é nesse contexto que eu imagino que vai vir um grande avivamento. Agora, é claro, que nem nós lemos no livro do chat, semana passada, que pode ser que os 144 mil seja uma figura de linguagem que se aplique a todos os cristãos em toda a terra. Pode ser, mas eu particularmente faço a leitura que serão 12 mil de cada tribo, como eu mencionei na aula passada. Na minha opinião, a questão genética cada dia vai evoluir mais e você vai poder descobrir. Vamos imaginar aqui, irmãos, aqui nessa classe. De repente você descobre que você é um judeu, que você tem no seu DNA, você é da tribo de Judá, outra é da tribo sacerdotal. Você vai falar, meu pai, eu tenho isso comigo. Meu Deus, pensa nisso. Eu sou um judeu de linhagem e não sabia. Eu sou de Abraão, eu acho, tenho certeza disso. Disso eu também tenho. Na verdade, a minha pergunta foi baseada até num vídeo que eu vi da Aline, onde ela menciona que já foi descoberto a linhagem de Levi. Inclusive, me parece que ela é, né? Então, exatamente. A família dela, a parte da família dela é. E eu acredito, então, mas dentro de Levi, da linha dos coraitas, né? Tem os gersonitas, os coatitas e os merarias, né? Então, o que acontece? Dentro da família de Coré, né? Coatitas e etc e tal, sempre se teve um zelo, porque são sacerdotes, então na história não se perdeu com facilidade. Podem ver que no regresso com Neemias, quando os sacerdotes e levitas voltam, alguns não são achados nos documentos da história. E aí o que acontece? Neemias até sugere o quê? Que seja aguardado o tempo, que seja levantado um sumo sacerdote, que ele vai usar Urim e Tumim para validar se aquela pessoa que diz ser realmente é, já que se perdeu o registro. Porque muitas vezes se perde o registro, não é por culpa da pessoa. Imagina, houve o quê? Houve uma destruição. O fato deles conseguirem restaurar as linhagens, acharem os livros, é até um milagre. Porque numa hora que você está vendo tudo caindo aqui, e o inimigo vindo em cima de você, você vai pensar em pegar livro, você vai embora. Você busca salvar a tua vida. Deduzo que daqueles dias muitos levaram os seus pertences, levaram as linhagens, mas muita coisa se perde. Foram 70 anos de sofrimento, 70 anos de escravidão, né? Então, assim, é isso, tá bom? Beleza, pastor? Respondeu? Mais alguma dúvida, mais algum comentário, meus irmãos? Pastor,
A respeito, a respeito das duas testemunhas, o senhor também acredita que seja Israel e a igreja, ou o senhor, assim, tem alguma outra definição? Eu creio que serão dois homens separados por Deus. E alguns vão dizer que é Elias e Moisés, porque se assemelha, né, o que eles fazem. Eu não duvido, mas eu acho que seria mais provável ser, na minha opinião, Elias e Enoque, porque Moisés morreu, Enoque não morreu. Então, assim como Deus fez com Elias e com Enoque, arrebatou-os, Deus pode permitir com que eles voltem. Até para quê? Para que eles também morram. Interessante isso, não? Porque o texto diz que eles morrerão, né? E mesmo Elias e Enoque tendo sido arrebatados, eles não morreram. Foram arrebatados, foram transladados. No coração de Deus, eu não sei como que isso processa ou como isso é visto, mas talvez eles não precisem morrer, porque já foram arrebatados. Mas, na minha opinião, uma segunda leitura que eu faço, e aqui também eu tendo mais para essa segunda leitura, é o seguinte: eu acredito ser alguém que tenha o espírito de Moisés e o espírito de Elias, como foi João Batista. Pastor, é mediunidade? Não, esquece essa besteira. O homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou ser arrebatado uma só vez, vindo depois disso o juízo. O escritor de Hebreus poderia ter colocado isso, né? Verdade. Que não estaria errado, né? Mas ele não errou também, né? Porque quem não morre é arrebatado. E como só foram dois, pelo menos que a gente sabe, né? O que acontece, irmãos? Eu acredito que serão duas testemunhas. Na minha opinião, tá? Eu pendo mais para isso. Dois grandes líderes que Deus vai levantar com um poder extremo. E esses dois vão receber a autoridade de Moisés e a autoridade de Elias, representando a lei e os profetas. Assim como João Batista não era Elias e ele veio no poder e na unção de Elias, as duas testemunhas, na minha leitura que eu faço, pela citação bíblica, serão duas pessoas que conduzirão o grande avivamento. E eles virão no poder e na autoridade de Moisés e no poder e na autoridade de Elias. Oh, meus irmãos, vai ser demais. Aí talvez alguém diga, pastor, mas a gente não vai ver porque vai estar arrebatado. Eu falar, filho, desculpa, mas eu queria estar aqui para poder ver isso daqui. Participar desse desfecho de glória. Lutar contra as trevas. É claro que eu queria ser arrebatado e não quero morrer sendo perseguido pelo anticristo. Mas que vai ser um momento de glória, eu não tenho dúvida. Eu, particularmente, acho que vai ser um momento apostólico ao cubo, elevado à 10ª, elevado à 1000ª potência. Eu imagino que, assim como Jesus realizou uma obra extraordinária com 12, aqui é o próprio Espírito Santo de Deus separando duas testemunhas com 144 mil no planeta. Meu Deus, eu acho que vai ser um momento magnífico. Então, essa é a minha interpretação, Gil. E, bom, vocês já sabem, eu sou pós-tribulacionista, eu acho que a igreja passa pela tribulação, então, eu acho, tá, irmãos? Eu espero estar errado, mas eu acho. Então, eu acho que vai ser um momento extraordinário, tá bom? E a leitura que eu faço, irmãos, como eu já disse para vocês, eu leio o Apocalipse literalmente. Quando eu não consigo lê-lo literalmente, eu leio ele, aí eu vou para a figura de linguagem, eu vou para as parábolas, eu vou para as metáforas e eu vou para os textos paralelos, e é assim que eu faço a minha leitura. E mesmo assim, chegando a várias coisas que eu digo, daqui não dá para passar, daqui eu não sei, tá bom? De hoje, você não está querendo mostrar a sua foto aí? Tá tímido? O que houve? Meu rosto está meio avariado por conta de uma espinha. Aquela espinha, velha espinha lá, sabe? A variada é ótimo. Tá meio avariada, a lataria tá meio avariada. Então tá bom. Fica à vontade.
Beleza, meus irmãos? Mais alguma coisa? Querem fazer mais uma pergunta? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu pergunto na sequência. Beleza, então, ótimo. Felipe também, se tiver alguma coisa, filhote. Não, tá tranquilo. Irmãos, eu confesso para vocês... Qual é o dia que o Senhor virá? Não, brincadeira. Eu confesso para vocês que eu já ensinei essa matéria várias vezes, né? E eu também, ao longo desses anos, tanto na igreja, quanto na escola bíblica, quanto no próprio seminário, eu posso ter, e de fato fiz, afirmações dizendo algumas coisas como, por exemplo, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai passar pela tribulação. Entendam, quando a gente faz uma afirmação dessa, nem sempre a gente está sendo um herético, é porque muitas vezes a gente faz uma afirmação acreditando ser daquela forma. E é uma afirmação, eu diria, inicial, é uma afirmação que você está acreditando naquilo, então você faz com a consciência tranquila. Como eu já disse para vocês, eu fui educado na escola dispensacionalista, na escola pré-milenista, pré-tribulacionista. Então, é óbvio que muitas das minhas aulas, muitos dos meus ensinos foram baseados na pintura do quadro que eu aprendi, e eu disse, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas com a experiência ao longo dos anos, a gente vai olhando, vai aprendendo, e aí a gente diz, será que vai ser assim mesmo? Aí você já fica com temor, você fala, poxa vida, eu ensinei isso. Por que eu fui ensinar aquilo? Ah, mas eu ensinei aquilo porque eu acreditava naquilo. Então, num primeiro momento, não tem nenhum problema. Mas aí depois que você começa a ter essa dúvida, e essa dúvida não é a dúvida do incrédulo, guarda isso, é a dúvida daquele que fez uma afirmação onde o texto não afirmava, mas é aquele que fez uma afirmação no quadro que foi pintado e que ele aprendeu. Sabe aquela ideia? Irmão, a mulher usar calça é pecado. A irmã cortar o cabelo é pecado. Então você fala, irmão, isso é pecado. Mas depois que você lê a Bíblia, você fala, Jesus não usava calça. Jesus não morreu de paletó. E agora, o que eu faço? Aí você já vai para uma segunda fala. Qual é a fala do mais esclarecido? Irmãos, eu não acho prudente o homem usar saia. Eu acho prudente usar paletó, porque na nossa cultura é paletó. Pastor, mas é pecado? Não, não é pecado, mas é costume. Os escoceses usam saia, mas nós não somos escoceses. Os habitantes da ilha de Fiji usam saia, mas nós não somos de Fiji. Nós somos brasileiros, nós temos uma história. Mas e a irmã, se ela cortar o cabelo? Não, é um costume bom que temos. Muitos achavam que era pecado, mas hoje nós lemos que é uma boa tradição. Perceba, olha que mudança. Saímos do apontamento do quadro e agora a gente vai para o esclarecimento inteligente, vai para a boa tradição. Então eu já cometi esses deslizes teológicos. Meus irmãos, eu vou cometer. Deus me guarde de nunca cometer deslizes negando as Escrituras. A gente vai trabalhar aqui agora no livro do Ribeiro sobre a escatologia contemporânea. E eu vou falar um pouco sobre os perigos da escatologia contemporânea, segundo os teólogos contemporâneos. Porque nós estamos fazendo teologia e escatologia agora, mas a nossa abordagem ela é mais reformada, ela é mais fundamentalista, ela é mais baseada na história e na tradição. Qual tradição? Na tradição protestante, na tradição reformada e também na tradição pentecostal. Sim, eu não tenho nenhum... Eu, pelo contrário, eu até fico feliz de dizer isso, porque eu acho que os meus irmãos, mesmo eles tendo pintado um quadro, eles acertaram muito, como acertaram em muita coisa, e eu admiro eles por essa razão. Questionem alguns pontos. Então, irmãos,
Que Deus nos livre e me livre de falar assim, eu pensava assim sobre a Bíblia, agora não penso mais. Acreditava assim sobre as Escrituras e agora não acredito mais. Pensava assado sobre o texto sagrado e agora já não acredito mais. A Bíblia precisa de uma releitura. Aí que Deus me guarde e me livre dessa praga. Tá entendendo? Porque essa releitura da Bíblia, para mim, ela não deixa de ser uma coisa diabólica, satânica, revestida do quê? De pensamentos humanos, filosóficos, recheados de pensamentos bonitos, mas que altera o texto sagrado. Ou seja, estamos dizendo, Deus não é tão sábio quanto achávamos que era, por isso que deu um livro da carochinha. E a gente precisa reinterpretá-lo, porque ele é antiquado, ele não responde aos nossos dias. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a sabedoria de Deus, ela é muito maior do que qualquer um, em qualquer século, em qualquer geração. E se um dia Deus falou aos seus servos no passado, aos patriarcas no pé do ouvido, revelou a sua voz oralmente, e depois com Moisés e com os profetas, e por último com apóstolos e discípulos, quis revelar essa palavra de forma escrita, ele é mais sábio. E eu acredito que essa sabedoria está nas nossas mãos, e essa sabedoria chama-se Bíblia Sagrada. Livro da nossa vida, o livro da cabeceira. E que sejamos homens de um livro só, ministros de um livro só, cristãos de um livro só. Na minha opinião, é o que está faltando. Quem sabe para que venham e tenhamos um grande avivamento. Tá bom? E essa fala só dá corda para os opositores, né? Tá vendo? O próprio povo cristão acredita que o livro precisa ser repaginado, reinventado, qualquer coisa nesse sentido. Exatamente. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá? Vamos para a pauta do dia? Beleza? Qualquer dúvida vocês vão pontuando e a gente hoje é um dia de mais esclarecimento. Tá bom? Beleza. Bom, eu vou dar uma pausa aqui nessa gravação e vou trazer uma nova gravação.